A quarta coisa, irmão, quarta coisa que pode apagar o mover do Espírito Santo, para nós encerrar, é quando uma igreja ela substitui o poder de Deus por animadores de altar. Pregador, o senhor está dizendo animadores do altar? Sim, não estou falando de pregadores, estou falando de animadores de altar. Irmão, tem pessoas que têm não vou dizer dom, porque o dom quem dá é o Espírito Santo. Eu vou dizer talento. Tem pessoas que nascem, o pastor até falou sobre isso, é talento nato, né? Talento nato. Tem gente que nasce, ele tem um talento nato de falar com o público. Amém? Tem talento nato, ele já nasce com aquilo. Pode ver esses coach que tem por aí. Os coach, esses homens que dão palestra em grandes empresas de automotivação. Quem já ouviu falar? Você já assistiu o vídeo deles? É impressionante, aquela plateia gigante. O homem chega assim, ele pega o microfone, tem uma desenvoltura. Alguém já viu o vídeo? Eu não fico assistindo, mas às vezes aparece, a gente vê. Tem uma desenvoltura para falar, ele fala aquela coisa e vai e mexe, e o povo até chora, pastor Carlos, porque a pessoa tem talento nato para falar. Eu sou sincero com os irmãos, eu tenho dificuldade em fazer agradecimento às vezes. Eu vou pregar em algumas igrejas, eu fico no estreito, eu tenho dificuldade em expressar agradecimento ao pastor e tal, porque eu tenho dificuldade para falar em público. Aí você diz assim, mas como é que o senhor prega então, o senhor tem dificuldade? É porque é a ajuda do Espírito Santo, eu dependo 100%, é por isso que eu digo, Deus me usa, 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 porque se Ele não me usar, não vai sair nada. Eu não vou confiar em talento nato, porque eu não tenho, mas é a graça de Deus comigo. É a graça de Deus, é Ele que me capacita, é Ele que dá graça. Mas quando a igreja começa a substituir, irmão, e começa a colocar animadores de plateia, pessoas que fazem a igreja rir, rir. Um dia eu fui pregar num lugar, foi um pregador famosão pregar no sábado, eu fui pregar no domingo, e o pregador famosão cobrou um valor bastante alto daquela irmã. Era uma igreja pequena, esse ministério até fechou, não sei nem se foi por conta disso, o negócio foi tão caro. E ela chamou aquele pregadorzão, e ele pregou num sábado à noite, eu fui pregar no domingo lá, aleluia. E diz que no final houve ali até uma demanda, porque além da oferta combinada, ele queria a oferta da noite também. E o irmão chegou em mim e falou assim, rapaz do céu, pregador fulano de tal veio pregar aqui, irmão, ele só fez o povo dar risada, não pregou Bíblia, não falou de Bíblia, foi uma coisa totalmente estranha. Meus amados, são pessoas que infelizmente estão mais para animar, entreter o povo. A igreja não precisa de entretenimento, a igreja precisa de palavra, de poder, de Bíblia, de graça, de unção de Deus, irmão. É disso que a igreja precisa. Então, quando nós começamos a substituir essas coisas, aí, meu irmão, o Espírito vai deixando de se manifestar. Então, o que nós precisamos fazer? Ficar com o conselho de Paulo, que é o tema que nós colocamos nessa campanha, é o versículo que a gente colocou para basear essa campanha. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Você sabe o que significa no grego aquela palavra enchei-vos do Espírito? Enchei-vos do Espírito no grego, por isso que eu fiquei repetindo, né, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ali no grego quer dizer enchei-vos repetidas vezes, várias vezes, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do... O que é isso? Paulo está orientando os irmãos, enchei-vos do Espírito de manhã, enchei-vos do Espírito à tarde, enchei-vos do Espírito à noite, enchei-vos do Espírito Santo de madrugada, enchei-vos do Espírito Santo na segunda, enchei-vos
enchei-me do Espírito Santo na terça, enchei-me do Espírito Santo na quarta, enchei do Espírito Santo na quinta, enchei do Espírito Santo na sexta, enchei do Espírito Santo no sábado, enchei do Espírito Santo em janeiro, enchei do Espírito Santo em fevereiro, enchei do Espírito Santo em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ora, Ramante, Uidefácia, a ordem é essa: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é o contrário de apagueis o Espírito. Amém? Apagueis o Espírito é uma coisa, enchei-vos do Espírito é totalmente diferente. Aleluia. Enquanto tem muitas igrejas que estão apagando o Espírito, deixando o pecado entrar, criticando a manifestação do poder de Deus, ainda existe um povo que está se enchendo do Espírito, se enchendo do Espírito, se enchendo do Espírito Santo de Deus. Aleluia.